Fala aí pessoal, Matheus aqui da MS. Aqui eu vou mostrar para vocês como fazer um exemplo de port scan em Python. Vou mostrar aqui algumas formas de fazer ele. Então vamos começar aqui com o Shebang, user bin Python. Eu vou importar o socket, assim como na última aula. Então nós vamos começar aqui definindo o IP como raw input. Aí a gente pode colocar insira o IP alvo, por exemplo. Aí a gente tem várias formas de fazer isso aqui. A gente pode usar um range, a gente pode usar uma lista, a gente pode usar um arquivo de texto. Então eu vou começar aqui mostrando o range. Então for porta in range, ou seja, para a porta no raio de 1 até 65.535, que é a quantidade de portas TCP, né? 65535. Então, para isso, ele vai aqui criar o socket, igual eu mostrei para vocês na aula anterior, o AF inet, e aqui o socket sockstring, socket.sockstring, que é para TCP. Então, if s connect x, que é IP e porta, for igual a 0. Eu falei para vocês que na aula anterior que o 0 significa porta aberta e o -1 porta fechada. Então você faz aí do jeito que achar melhor. Então aqui se o resultado disso for igual a 0, ele vai printar a porta aberta. E vai dar aqui um sclose para encerrar o programa. Então aqui ele importa a biblioteca socket, né? Ele importa socket. A gente tem um raw input, que é um campo de entrada escrito insira o IP alvo, ou qualquer coisa que você quiser inserir. E aqui começa a função. Para a porta no raio de 1 até 65.535, ele vai abrir o socket, vai se conectar com o socket e vai comparar. Se a conexão de IP e porta for igual a 0, for positiva, que no caso não é binário, né? Senão seria 1, no caso que é 0 e -1, ele vai printar a porta aberta. Então vamos dar aqui um chmod e vamos aqui, então vamos colocar aqui localhost e ele vai printar ali as portas abertas. Beleza, mas eu não sei qual porta que está aberta. Certo, então a gente vai vir aqui, porta, vai dar outra vírgula, e aqui ao invés de pôr aberta a gente pode pôr o seguinte, a gente pode pôr assim, ó, aberta. Vamos refazer aqui, 127001, e ele vai mostrar quais portas estão abertas. Beleza? A gente pode melhorar isso aqui um pouquinho ainda. A gente pode colocar aqui, por exemplo, pode colocar aqui algo indicando e pode colocar aqui um print vazio para ele dar uma formatação um pouquinho melhor. Tá? Então 127001, e ele vai mostrar ali as portas abertas de novo. Então aqui foi o exemplo de range. Eu vou dar aqui o exemplo para vocês agora de um port scan para já ali partindo de uma lista. Então eu vou definir portas e vou colocar aqui uma lista. Vamos supor a porta 21, 22, 23. Vamos colocar ali a porta 80, vamos colocar a porta 110, ali a porta 81, 8, a porta 9050 e a porta 1050, por exemplo. Aí a gente pode printar aqui agora o raw input. Se bem que já está ali, né? Não precisa colocar de volta. Então for porta em portas, né? Então eu tenho aqui definido quais são as portas e tenho ali definindo pelo raw input qual vai ser o IP. Então a gente vai agora, na verdade a gente já podia usar aquilo lá mesmo. A gente já pode usar isso aqui. Porém a gente vai definir aqui portas 21, 22, 23, 80, 110 e 81, 18, por exemplo, para ir rapidinho.
Então aqui, ao invés de porta em range, a gente vai usar o for porta em portas. Então para cada porta, ali no caso do range, ele faz o seguinte, ele pega ali o número 1 e faz esse laço. O número 2 faz esse laço. O número 500 faz esse laço. Ele vai testando do número 1 até o último número de portas. Aqui no caso do for porta em portas, ele vai testar cada número aqui separado, né, concatenado aqui com as vírgulas. Então ele vai fazer a conexão tal, e deve retornar o mesmo esquema para a gente, 27001, e ele vai fazer a mesma coisa, porém das que eu citei aqui, só a porta 80 e a 8118 estavam abertas. Porta 21, 22, 23 estavam todas fechadas. Ou você pode usar também o portas como se fosse um arquivo e linkar aqui o destinatário do arquivo. Então se você for criar um script desse, assim como eu deixo no iGather, você pode deixar já incluso aqui, ou você pode criar um arquivo de texto com várias portas. No caso do iGather, eu deixei uma lista que eu mesmo juntei de algumas portas que são bastante usadas, né? Porta de FTP, de SSH, de servidor de e-mail, e os serviços mais comuns. Mas vocês podem deixar também podem usar o range ou pode usar o arquivo. O problema de usar o range é que ele vai demorar muito, né? Se você colocar se você usar aqui o range 1, ele vai demorar bastante tempo para fazer, porque são muitas portas, né, cara? Então ele vai testar porta por porta e vai ficar ali testando um tempo até testar todas elas. Aqui ele foi rápido porque é local, né? Ele não tem que abrir conexão, não tem que fazer nada, ele já testa as portas locais. Então é muito mais rápido. Se você for fazer isso no alvo externo, vai demorar muito mais. Como por exemplo, a gente pode dar aqui um host google.com e pegar aqui o IP e fazer aqui o nosso port scan 172.217.28.14, que é o Google, e aguardar. Só para começar a fazer o scan, vocês já notam esse delay que ele dá. Ele vai demorar um bom tempo para fazer o scan. Isso se não for bloqueado, né? Por causa do tanto de requisição que vai mandar. Mas vocês podem ver que ele demora, não obteve resultado. Então é questão de não valer a pena mesmo. Se você der aqui um Nmap, é muito mais lucro. Nmap aqui um SimScan 28.14. Ele vai muito mais rápido do que um script desses, creio eu. Eu devia ter botado a verbose, né? Mas mesmo assim ele vai demorar, porque ele vai fazer um scan muito completo. Se ele não for bloqueado, né, não for derrubado da rede, alguma coisa, ele vai demorar para fazer o scan. Então, olha lá, terminou. Só 2 portas abertas e ele demorou um bom tempo. Então você imagina para varrer todas essas portas aí. Então o recomendado é vocês usarem uma listinha mesmo. Eu acho muito mais lucro, muito mais jogo vocês fazerem isso. Aqui depois, numa aulinha separada, num vídeo separado, eu vou mostrar para vocês como deixar, isso vocês podem pesquisar também, como deixar a saída colorida, deixar a saída mais bem formatada. Você poderia deixar aqui em verde, as portas abertas em verde, ou deixar um exemplo de uso, por exemplo, depois daqui, colocar aqui um print exemplo e deixar um exemplozinho de uso, e daí para destacar deixar aí no caso o exemplo tinha que vir antes, deixar o exemplo ali certinho em vermelho, por exemplo, para sair certinho. Então aqui o port scan em Python. Eu vou fazer o próximo vídeo aqui agora mostrando um port scan em C. Vocês vão ver que é bem mais complexo, né? O port scan em Python é muito rapidinho, é só criar esse laço e ele vai ficar repetindo a função de acordo com o que você definir, né? Seja o range, seja a lista.
É bem rapidinho, por isso que eu gosto do Python. Eu indico estudar Python porque ele é muito mais fácil de entender para o cara que está iniciando e para você escrever também é muito mais rápido, cara. Até o socket, para você escrever o socket, você leva ali 10, 12 linhas e no Python são 2 linhas, né? Não tem como comparar. Então a aula aqui de hoje é isso. Foi só para mostrar para vocês aqui o exemplo de port scan. Até mais, pessoal.